Pessoal, com mais vídeo para o canal, esse vídeo será sobre princípios orçamentários, que é um assunto que é bastante comum nos concursos públicos. E aí, como eu estou estudando também bastante sobre eles, eu decidi fazer esse vídeo sobre alguns princípios orçamentários, porque eu peguei mais os que mais caem em prova. Então, com isso, eu vou fazer um resumo desses princípios, e cada princípio desse eu vou sempre estar elencando com uma palavra-chave, porque esses princípios no final, eles são bem entrelaçados, eles são bem parecidos. Então, isso pode causar até uma certa dúvida quando você estiver fazendo questão na prova. Então, eu vou sempre estar elencando uma palavra-chave com um princípio orçamentário desses. E aí também eu coloquei questões de provas para a gente testar nosso conhecimento. Então, nosso primeiro princípio orçamentário é o da unidade. Unidade, quando a gente fala nesse princípio, tem que sempre lembrar do número 1, ou somente um, ou um orçamento, ou único orçamento. Então, quando a gente fala de unidade, é sempre um. Por quê? Porque isso está relacionado ao orçamento, no qual ele é uno, ou seja, ele é um orçamento. Então, é isso que o princípio da unidade representa para a gente. Então, olha só o que está escrito aqui no texto. O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro e para determinado ente federativo, porque cada ente ele é responsável, não é, pela elaboração do seu orçamento. Então com isso, esse orçamento aqui, ele tem que ter o quê? Todas as receitas e despesas, ou seja, sempre isso tudo em um único orçamento, que é denominado, conhecido pelo princípio orçamentário da unidade. Então, esse daqui seria o nosso primeiro princípio. O segundo é da totalidade. Totalidade, ele vem do conjunto desse primeiro aqui, das unidades, porque olha só, eu vou colocar aqui, olha, esse aqui, número 1, número 2, número 3 e número 4. Tá vendo que são 4 peças aqui? Então, vamos considerar que cada peça dessa aqui é um orçamento. Por quê? Tá obedecendo aquele princípio da unidade. Então, quando a gente coloca junto vários orçamentos, porque no final ele vai o quê? Consolidar, que é essa palavra-chave relacionada ao princípio da totalidade, a gente vai ter o quê? Uma visão geral delas. E além disso, ela vai sendo consolidada. Tá vendo que aqui na imagem você consegue observar que todas as peças elas estão montadas certinho? Então, porque isso aqui no final vai funcionar em grupo, não é? Então é isso que abrange o princípio da totalidade. Então, quando a gente falar do princípio da totalidade, a gente tem que sempre lembrar da palavra consolidação. Consolidação do quê? Dos orçamentos daqui públicos. Então, olha só, esse princípio ele possibilita a coexistência de vários orçamentos autônomos. Olha só aqui na imagem que temos 1, 2, 3 e 4. De orçamentos autônomos de cada ente federativo, porque cada ente fica responsável por ele, não é? Então, mas que podem ser vistos de uma forma consolidada, ou seja, aquela forma total, porque olha só, totalidade vem de total. Então, total, a gente vai ver todos os orçamentos que estão lá sendo consolidados, porque isso no final permite uma visão geral, ao mesmo tempo que segregada, porque a gente consegue observar um orçamento aqui, outro orçamento aqui, e ao mesmo tempo geral todinho eles juntos, das finanças públicas. Então, esse é o princípio da totalidade. O próximo é da universalidade. Universalidade não vem da palavra universal, ou seja, vamos sempre lembrar daquele conceito de eu sou a universal. Então, quando a gente fala eu sou a universal, é porque normalmente a gente tem tudo que a gente quer. Então, é isso que esse princípio vai abranger. Ele vai abranger tudo o que no orçamento. Tudo o que? As receitas e despesas do ente federativo do Estado. Então, ele é um princípio em que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado. Então, o princípio da universalidade. E dentro desse princípio aqui, a gente vê e cita lá na Constituição Federal, na 165, no artigo lá, que ele fala sobre a LOA. Lembra lá da LOA, Lei do Orçamentário Anual? Então, lá na LOA ele diz que tem que ter 3 tipos de orçamentos, que eu já vi em questão de prova pedindo quais são esses 3 tipos de orçamento da LOA que é exigido. Então, quais são? É o orçamento fiscal,
o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Então, isso daqui faz parte da LOA. Isso aqui é o que diz no princípio da universalidade, que na LOA tem que ter esses 3 orçamentos. Isso daqui, vamos dizer, seria um exemplo do princípio da universalidade. O próximo princípio aqui é da anualidade. Anualidade vem o quê? De anual. Anual não refere-se a tempo. Então, se está se referindo ao tempo e sempre está relacionado ao orçamento, é porque esse orçamento tem um prazo para ser colocado em prática. Então, qual seria esse prazo aqui que ele diz? Seria anual. Mas então, olha só o que ele diz aqui: é o orçamento que deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, que é também chamado como exercício financeiro, o que corresponde ao quê? Ao ano civil. Porque eu vejo sempre muito o pessoal relacionar essa ideia do exercício financeiro com o ano civil, quando a gente fala da questão da anualidade, do princípio orçamentário. E dentro desse princípio há uma exceção. O que ele diz com exceção do quê? Em relação aos créditos especiais e extraordinários. Lembra lá deles? A importância deles, dos créditos? Então, eles são autorizados nos últimos, 4 meses do exercício. Então, tem um prazo para serem admitidos esses créditos, que é o quê? Nos últimos 4 meses do exercício, do ano. Então, que podem ser o quê? Reabertos nos limites dos seus saldos. É lógico, né? Ou seja, se ele tem um saldo ainda, e esse saldo ele pode ser colocado no próximo orçamento. Então, ele vai utilizar esse limite aí. Agora, se ele não tem mais saldo, não tem mais limite, nada, o que ele vai colocar no próximo ano? Nada, né? Então, olha só, que podem ser reabertos nos limites dos seus saldos no ano seguinte, incorporando-se ao orçamento do exercício subsequente, ou seja, do próximo, entre aspas, do ano civil. Então, isso daqui seria uma exceção em relação ao princípio da anualidade. Lembra, né? Anualidade, ano, tempo. Tempo que está relacionado ao exercício financeiro junto com o ano civil. O próximo princípio orçamentário é do orçamento bruto. Então, aqui está falando sobre o bruto. Então, a gente sempre vê aquela briga entre o bruto e o líquido. Porque o bruto a gente sempre vê assim, é bonitão, não tem nenhum desconto e tudo. E o líquido não, o líquido já a gente fica já mais triste, né? Porque vai tendo os descontos ali, por exemplo, no nosso salário, né? Mas aqui ele fala de uma visão do bruto. Ou seja, nesse bruto aqui, ele diz que o orçamento ele tem que ser colocado os valores tudinho deles sem deduções, sem o achismo. Então, é justamente os valores brutos, ou seja, sem desconto, sem nada. É aquele valor que está lá, que tem que entrar no orçamento. Então, todas as parcelas, mais uma vez, de receita e despesa devem aparecer no orçamento, em seus valores brutos. Tá aqui igual nessa imagem aqui, olha só, brutinho. Aqui, sem dedução. Então, esse daqui é o conceito de orçamento bruto. O próximo seria da exclusividade. Esse da exclusividade eu sempre confundo com o da universalidade. Porque daí que vem com a minha ideia, né, das palavras-chave. E aí, pessoal, eu vou colocar na descrição aí do vídeo um canal que eu ando acompanhando bastante, da professora Gabriela. Ela é ótima nessa parte de princípios orçamentários, que foi lá que eu consegui entender. Então, eu vou colocar aqui, porque foi daí que eu me baseei para entender um pouco aqui. Então, olha só, da exclusividade, ela fala que um termo que eu sempre gosto de relacionar é o dispositivo estranho. Onde ela diz aqui o quê? Que a lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira, é lógico, né? Então, ou seja, dela deve ser excluído qualquer dispositivo estranho. Então, isso daqui seria a palavra-chave. A estimativa do quê? Da receita e a fixação de despesa, onde eu já vi isso daqui cair em prova. E geralmente eles invertem com relação à receita e a despesa. Então, qual é o objetivo disso em relação a não ter esse dispositivo estranho? É para evitar a presença das chamadas caudas e rabilongos, que é considerada como uma matéria estranha à lei orçamentária. Então, exclusividade é isso, é não ter esse dispositivo estranho. Então, esse daqui seria, vamos dizer, a palavra-chave relacionada a esse princípio orçamentário.
Então, a gente tem a nossa primeira questão aqui de prova que eu trouxe para a gente testar um pouco esses conhecimentos. E aí, teve alguns conceitos aqui, alguns princípios que eu não falei no início do vídeo. Mas aí, se caso você querer mais vídeos sobre esse assunto, você comente aí que aí eu posso trazer mais princípios que eu vou encontrando aqui e compartilhando aqui no canal com vocês. Então a questão ela diz assim: de acordo com o princípio da universalidade, então lembra universalidade? Eu sou universal, ou seja, eu tenho tudo, tudo o quê? Receitas e despesa lá no orçamento. Então olha só, na letra A ele diz assim: que cada unidade governamental deve apresentar apenas um orçamento. Lembra lá? Apenas um orçamento, somente um único, ou número um, seria o que esse princípio da unidade. Letra B. As separações orgânicas que resultam da descentralização administrativa por território e por serviços devem ser respeitadas. Isso daqui seria o princípio da totalidade. Isso está relacionado. A letra C ele diz assim, que o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado. Acabei de falar, não é? Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Então, a letra dele diz assim: não é permitida a inclusão no orçamento de importâncias líquidas. Ou seja, se não entra líquido, só entra o bruto. Então, qual é o princípio que vem logo na nossa cabeça aqui? É o princípio do orçamento bruto. Letra E. Nenhuma parcela da Receita Geral poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos. Isso aqui é um princípio que eu não falei no vídeo, que é chamado da não afetação. Então, esse daqui está relacionado a esse princípio. A próxima questão ela diz assim: os princípios podem ser entendidos como conjunto de condutas e padrões de condutas presentes em determinadas temáticas. É lógico, o exemplo dos princípios orçamentários, porque são essas condutas e padrões que a gente tem que aplicar nos orçamentos públicos, que é por isso que é chamado de princípios orçamentários. Então, nesse sentido, sobre os princípios orçamentários, é correto afirmar que ser o princípio pelo qual o orçamento deve conter o quê? Todas as receitas, desculpa, e todas as despesas do Estado. Lembra lá que tem que ter tudo o quê? Receitas e despesas. Então, qual é o princípio que a gente está falando? Eu sou universal. Então, é a letra C. É o princípio da universalidade. A próxima questão ela diz assim: assinale a alternativa que indique o princípio orçamentário. Então, ele vai dar a característica desse princípio. Segundo o qual, a lei orçamentária não conterá matéria estranha. Lembra lá? Que a gente tem que sempre relacionar aquele princípio lá, quando a gente falar matéria estranha que não pode ter, a previsão de receita e a fixação da despesa. Seria o princípio da exclusividade. Letra A. A próxima questão, ela que eu acho que foi de agora, do IFTO. Então, ela diz assim: a LOA, Lei Orçamentária Anual, não conterá dispositivo estranho. Olha só, tá repetindo, não é da questão passada? Então, a previsão do que? Da receita e a fixação da despesa. Ressalva-se dessa proibição a autorização para abertura de quê? De crédito suplementar e contratação de operações de crédito. Então, nos termos dessa lei, é correto afirmar no texto que se refere ao princípio de qual? Qual seria o princípio que a gente está falando aqui? Seria o princípio da exclusividade. Então, seria a letra E. E por último, seria essa questão aqui: determinado município quer arrecadar tributos pertencentes ao Estado que deverá incluir o quê? O produto integral, bruto, lembra? Da receita em seu próprio orçamento. Em respeito ao princípio, qual seria? Já que a gente tem que colocar o produto integral, sem dedução, sem liquidez, seria a letra C, que é do orçamento bruto. Então, pessoal, caso você queira mais vídeos sobre esse assunto, é só comentar aí embaixo. E valeu!